Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Vendas B2B Summit. Hoje eu estou aqui com o Carlos Campos, CEO da Market for Sales, um parceiro, alguém que a gente está trocando ideias há muito tempo e finalmente a gente conseguiu sentar para gravar. Carlos, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, de participar do Vendas B2B Summit. É um prazer ter você aqui. Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite. Venho acompanhando a sua jornada aí. Sempre temas relevantes, muito bacana, e fico muito feliz em poder participar e contribuir com essa equipe e com essa comunidade que cada vez mais tem trazido relevância aí para o nosso mercado. Maravilha, Carlos. Para o pessoal que não te conhece ainda, conta um pouquinho aí da sua trajetória, o que você fez aí na sua trajetória profissional e o que vocês fazem hoje aí na Market for Sales. Perfeito. Bom, Daniel, apesar de eu sempre falar que eu sou um menino, né, mas aí já se vão mais de 25 anos aí de experiência entre marketing e vendas. Sempre gostei muito desse tema. Comecei antes de 2000 em empresas de tecnologia, né, vendendo soluções de compras, de procurement, supply chain, e sempre estruturando processos comerciais alinhado com marketing também. Então, passei por algumas empresas de tecnologia, empresas de educação também. E, por último, né, uma última empresa que eu passei, eu implementei o conceito da máquina de vendas, mesmo antes da gente ter todas essas nomenclaturas, né, essas siglas que apareceram aí. E o que eu percebi que aquilo que eu tinha montado lá, eu vi que começava já a ter um conceito no mercado e era possível ajudar outras empresas que tinham os mesmos problemas a poder incorporar esses processos. Então, daí veio a ideia da Market for Sales. A gente vai completar quase 2 anos agora, né? Em julho a gente faz 2 anos. E o nosso objetivo principal é estruturar, né, ajudar as empresas a estruturar seus processos comerciais, e a gente se posiciona como uma consultoria de estratégia comercial. Então, a gente sabe que a gente não está reinventando a roda, mas a gente está acelerando o processo de construção dessa roda. Então, o que a gente vê que aquelas dores que eu tive, que eu vejo muitas pessoas terem também de levar 1 ano para conseguir pesquisar tecnologias, processos, como contratar, como treinar, a gente conseguiu criar alguns processos e uma metodologia que em 1 mês a gente coloca isso para rodar. Então, é o que a gente gosta de fazer. Né? Então, é acelerar o processo, implementar essas máquinas de vendas e ajudar as empresas a alavancar resultado. Maravilha. E Carlos, hoje está cercado aí de empresas de tecnologia que adotam essa questão, essas abordagens mais novas, mais digitais, mais suportadas por tecnologia. Isso para startups, para empresas de tecnologia mais novas, isso é muito comum. Mas para o mercado tradicional, isso está longe de ser a realidade, né? Vocês trabalham muito com empresas mais tradicionais e ajudam eles nesse processo de transformação. E esse é o tópico do nosso bate-papo hoje, transformação comercial em empresas tradicionais. Conta um pouquinho sobre como que está sendo essa jornada de ajudar essas empresas nesse processo de transformação. Perfeito. Bom, antes até de contar isso, né, fala que a gente fez a nossa lição de casa e a gente definiu o nosso nicho, o nosso ICP, né? Então, que mercado que a gente busca? Empresas B2B de vendas complexas, né, com ticket alto e ciclo longo. Ou seja, o que a gente fala é que quanto mais encrenca, mais gostoso é o desafio. E aí, puxando, né, trazendo esse gancho, o que a gente vê? Quando a gente fala de transformação comercial ou implementação de máquina de venda, sales hacking, todos esses termos novos, as empresas novas de tecnologia, ou as startups, já nascem isso com essa cultura mais enraizada. Já as empresas tradicionais, com mais de 10, 20, 30, 50 anos, é muito mais difícil, ou seja, muitas vezes nem sabe o que é possível fazer, nem sabe quais são as tendências que tem no mercado. E muitas vezes, quando sabem, tem toda uma dificuldade em trazer isso para a sua operação. Então, a gente tem visto que existe uma grande oportunidade, né? E a gente brinca aqui, o que a gente tem que fazer? A gente veste tênis e camiseta para buscar, para inspirar um pouco, né? Buscar novidades, né? Tecnologia, trazendo, né, coisas novas, disruptivas, e ao mesmo tempo a gente não veste mais terno, porque terno não existe mais, mas Graças a Deus. A gente coloca uma roupa mais formal para poder levar essas novidades aí para o mundo mais corporativo. Legal. Nossa, eu passei muitos anos trabalhando de terno. Alguns anos decidi que nunca mais. Só em casamento agora. Mas legal, Carlos.
Vamos começar então esse papo falando um pouquinho sobre implementação de máquinas de vendas, né? Quais são os principais desafios que vocês encontram? Que imagino que devem ser vários, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar com empresas mais tradicionais, tiveram muito sucesso no passado, têm dificuldade porque acreditam que o que deu certo lá atrás é o que vai dar certo lá na frente. Quais são os principais desafios nesse processo, efetivamente, de implementação da máquina? Quando a gente chega e a gente vê, né, as empresas já com as áreas estruturadas, o principal desafio é desconstruir aquilo que já está pronto para reconstruir. Então, muitas vezes a gente começa falando com o presidente, com o CEO, com o diretor comercial, né, o VP comercial, né, o VP de vendas, que tem a vontade, que passa essa missão para a gente, e a gente depois começa a entender, né, os níveis gerenciais, e depois vendedores, muitas vezes muito sêniores, que já estão há muitos anos nesse mercado. Então, começar a construir um novo processo, trazendo muitas mudanças, né, em todo o fluxo de vendas, passa a ser o primeiro paradigma a ser quebrado, né? Então, a gente precisa mostrar, provar e conseguir gerar todos os ganhos, benefícios, ou seja, gerar proposta de valor para que a gente tenha, não aquela primeira venda que a gente fez do projeto dentro das empresas, mas a venda principal, que é a venda da equipe conseguir comprar essa ideia e a gente colocar isso para funcionar. Então, a mudança cultural, ela passa a ser um desafio bastante grande aí quando a gente fala de algo que já está enraizado por muito tempo. A gente sempre escuta aquela frase, pô, eu faço assim há mais de 5 anos, né? Quer dizer que você que vai vir aqui em um mês falar que aquilo que eu faço, você vai fazer melhor, né? E o que eu costumo responder é, o seu negócio realmente você entende muito mais do que eu, mas processo de vendas, as novas tecnologias, vale a pena você nos ouvir, porque a gente tem muita coisa nova para te mostrar. Legal. E essas, geralmente, né, essas novas metodologias, elas vêm acompanhadas de muita tecnologia, né? A gente hoje usa tecnologia para tudo, né? Não tem um pedacinho do processo de geração de demanda, do processo de vendas, que a gente não utiliza alguma coisa. Quando a gente está falando com empresas menores, a adoção disso é muito facilitada. Quando você chega numa empresa mais tradicional, no mundo enterprise, existem muitas dificuldades, muitos desafios também de trazer esse stack de vendas para a empresa? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Então, existe o conceito, né? O pessoal chama de Shadow IT, né? Que às vezes são aquelas soluções que não passam pela homologação de TI. Eu vou dar um exemplo de um cliente que a gente fez o projeto, que é uma grande empresa multinacional, né, com capital aí japonês e bastante grande. Eles têm um processo de compliance muito grande e de segurança de informação. Então, todas as máquinas têm USB travado e acesso a sites externos, praticamente quase todos. Então, nem o LinkedIn o pessoal conseguia acessar. Então, a gente teve que fazer uma solicitação formal para a área de TI, né, com um stack que a gente gostaria. TI teve que fazer, né, uma homologação, entrar em contato com esses provedores, né, desde aquelas ferramentas que a gente sabe para buscar listas, etc., para conseguir homologar e permitir o uso. Então, isso vai no contraponto daquela urgência de implementar um projeto rápido. A gente tem tão fácil, né, implementar essas Exato. Então, soluções. Muitas vezes um sistema que é simplesmente você entrar e criar o seu login com um e-mail, né? Nesses casos, em algumas empresas, aí a gente tem que esperar uma homologação mais formal. E realmente não tem outro jeito. As máquinas estão travadas, a única alternativa é homologar. Exatamente. E um outro cliente, eu fiquei surpreso que o processo de criação de login precisava ter alguém da TI ao lado do usuário cadastrando o login para certificar que era ele mesmo que estava digitando a senha. Meu Deus. Qual que é a grande vantagem disso? Quando você rompe essa barreira, o ganho é muito grande. Então, se eles estavam engessados porque não podiam ter vários recursos, quando você começa a trazer recursos que facilitam o dia a dia, que automatiza o processo, então você acaba ganhando amigos, né? Porque você facilita muito a vida desse pessoal. Os resultados aparecem rápido, né? Imagino que... Mas, e Carlos, assim, eu imagino, trabalhei em consultoria a vida inteira, e transmitir um método, ensinar uma metodologia, implementar uma ferramenta é relativamente fácil comparado com o desafio que
são mudar as pessoas, né? A gestão de mudanças mesmo, culturas muito fortes, muito enraizadas em empresas muito tradicionais. Como é que vocês lidam com essa questão aí? O que realmente, quais são as melhores práticas para conseguir fazer essa gestão da mudança eficiente? Uhum. Bom, primeiro, evidentemente, que a partir do momento que a gente inicia, né, uma operação, um projeto, ou que a empresa está disposta a colocar isso para funcionar, vir primeiro top-down, né? Então, tem que ter a diretoria e todo mundo envolvido, sabendo que esse é um projeto prioridade na empresa, então que está todo mundo já comprado com isso. Segundo, depois a gente tem que fazer, né, o engajamento da equipe, ou seja, do pessoal que vai operar. E aí, o que é muito importante é a gente não começar com todo mundo ao mesmo tempo, senão fica impossível, né? Cada um vai falar que é do seu jeito, da sua forma, então a gente sempre cria um time reduzido, né? Normalmente das pessoas mais abertas, então a gente identifica o perfil de quem são as pessoas mais abertas à mudança, para que a gente possa, né, começar a engajar esse pessoal, começar a trazer os primeiros resultados, e quando a gente consegue já trazer os resultados com essa equipe piloto, vamos chamar assim, né, uma equipe reduzida, aí fica muito mais fácil replicar. Aí aquele que era mais resistente, ele fica querendo recuperar o tempo perdido, e fala, bom, eu também quero fazer parte desse processo de transformação. E claro que aí e também saber ter o relacionamento humano. Então, nossos gerentes de projeto aqui são muito mais psicólogos aqui, especialistas em venda, quando a gente fala da implementação aí dentro do cliente. Às vezes a gente faz terapia com o cliente mesmo, né? Exato. E, Carlos, assim, uma das principais mudanças que a gente viu no primeiro movimento, assim, desse movimento de vendas de uma forma mais científica, lá com Receita Previsível, foi a especialização dos times de vendas, que é um conceito ainda muito pouco comum em empresas, fora das empresas de tecnologia, né? Eu trabalhei muitos anos fazendo tudo, né? A gente recebia lead, a gente prospectava, a gente tinha que fechar, a gente gerenciava as nossas contas, e era aquela loucura que acho que a maioria das pessoas que estão assistindo a gente vão se identificar ainda. Mas esse conceito de especialização aplicado corretamente, ele traz muitas vantagens. Como é que está sendo também isso? Como é que está sendo esse processo de trazer esses conceitos para essas empresas mais tradicionais? Perfeito. Bom, quando a gente fala da especialização, né, eu acredito que talvez tenha muita gente vendo aqui que começou mais recentemente em vendas, que deve perguntar, ué, mas não foi sempre assim, né? É tão óbvio que passa a ser. O que eu tenho aqui, até trazendo um pouco uma visão que a gente tem aqui de funil de vendas, né? A gente fala o seguinte, independente do processo, da quantidade de fases de funil que a gente tem, é impossível uma pessoa, por melhor que ela seja, fazer tudo da melhor maneira, com a maior produtividade. Então, quando a gente fala de topo de funil, e não estou falando do conceito de marketing, topo de funil de vendas mesmo, eu chamo de madrugadas no LinkedIn. Então, eu preciso vender, preciso montar as minhas listas. E aí eu fico montando 10, 15, 20, 50 nomes, né? Juntei aqueles nomes, né? Passei algumas madrugadas no LinkedIn, aí eu vou para o dia a dia. Aí a gente chega aí no meio do funil, que é fazer a conexão. E aí eu começo, seja pelo próprio LinkedIn, enviar um e-mail, ou inicio um fluxo de cadência, né? Tento telefonemas, tento mandar e-mail, e eu fico tentando isso, mas aí eu já não estou mais fazendo a prospecção, né? Eu estou só tentando essas conexões. Se a gente está falando de uma venda de alto valor agregado, e se eu consigo agendar 5 reuniões, eu relaxo. E aí eu vou para as reuniões. Quando eu começo a ir nas reuniões, eu paro de agendar e eu paro de prospectar. Se eu tenho dessas 5 reuniões, 2 foram boas, que vai gerar oportunidade, é o que eu chamo de chocar os ovinhos. Eu sento nos meus ovinhos e fico chocando, esperando o que vai acontecer. E aí, naquelas reuniões de pipeline, né, de acompanhamento semanal que a maioria das empresas fazem, quando o gestor pergunta como está, né, é a famosa pergunta, e aí? Né? E aí, como está esse? E é aquele deal que não sai lá durante semanas, com ciclos aí de 6 meses, 1 ano, 2 anos, ou seja, ele começa a fazer aniversário dentro do pipeline. Então, é impossível. O que acontece? Ou o vendedor converte aquele deal, ou às vezes aquele ovinho que ele estava chocando quebra. Aí bate o desespero e volta
para as madrugadas do LinkedIn. Então, começa a ter um processo completamente sazonal, né? O gráfico de geração de demanda ele fica uma senoide, né? Então, com picos e vales continuamente, e aquilo que a gente fala hoje, né, que parece que é um mantra de receita previsível, ele passa a não ter. Então, o que a gente fala que eu tenho que jogar isso fora, né? Então, aqui até a gente tem a nossa cara do nosso vendedor, além do que, também só complementando, eu preciso de competências diferentes para executar cada uma dessas atividades. Quem é o bom gerador de lista? É um bom gerador de lista, né? Ele pode não ser um excelente prospector no sentido de entrar em contato, fazer um cold call, etc. E quem gosta de vender também muitas vezes não tem os mesmos perfis. Então, o que a gente fala é que eu preciso trabalhar na segmentação, né? Então, o primeiro nível que a gente fala é criar uma célula, né, de geração de listas, né, para poder encontrar perfil de cliente ideal e as pessoas que a gente quer trabalhar. Né, um segundo nível que passa a ser aqui o desenvolvimento de venda, que é a qualificação, a conexão inicial, para ver se faz sentido continuar com essa conversa, para só então passar isso para a ponta, né, e fazer a reunião, seja ela presencial, seja uma demo, seja aí um call para poder seguir. E com isso, a gente tem o conceito das engrenagens funcionando independentemente, mas complementar uma outra. Então, enquanto você tem um vendedor na sua reunião, tem alguém que não precisa estar na madrugada gerando lista, ele pode fazer isso num horário normal, e outro está fazendo as abordagens e as conexões para ver se faz sentido esse agendamento. Então, esse modelo de segmentação, que para muita gente que deve estar nos assistindo agora é o básico, é aquilo que eu volto a falar, deve estar perguntando, Carlos, mas não é todo mundo que faz isso? Eu volto a afirmar, não. Talvez, vou chutar porque essa estatística a gente não tem, mas por percepção, menos de 5% aí das empresas, talvez menos ainda, né, tem um processo desse estruturado. Né? Ou seja, o que a gente vê é uma oportunidade enorme de poder alavancar resultado nas empresas que estão por aí. Cara, com certeza. Especialização foi um dos primeiros conceitos mais transformadores que eu tive contato lá atrás, e são raríssimas as empresas que implementam isso de forma cuidadosa e não tem ganhos de produtividade enormes, né? Uma questão de ticket, né? Se o ticket for muito baixo, as pessoas também não dá para também achar que todo mundo deve especializar, tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas para a maioria absoluta das empresas a especialização faz um benefício gigantesco. Muito legal, Carlos. E assim, a gente está fazendo toda hora fazendo esse paralelo, né, entre as startups e as empresas tradicionais. Realmente são mundos bem distintos, né? Principalmente quando a gente fala de adoção de tecnologias, de novos conceitos. Quais, assim, se a gente pudesse fazer aí um resumo e aprofundar um pouquinho nesse paralelo, quais são essas diferenças fundamentais quando a gente está falando de modernização de operações de vendas? Tá. Principalmente, eu acho que o ponto principal é que uma startup, mesmo assim, quando a gente fala startup, talvez a gente já remete a pessoas jovens, né? Volto a falar, eu sou jovem de espírito, mas já tenho mais de 25 anos de experiência. Quando a gente fala da startup, mesmo com pessoas mais experientes, ela já nasce com o conceito da inovação. Então, quem vai começar a montar uma operação, antes mesmo de montar a operação, vai dar uma olhada para ver o que existe. Vai entender quais são as melhores práticas, o que eu posso fazer diferente daquilo que já é o tradicional. Então, ela já nasce com um mindset pronto para novos processos, para novas tecnologias, para começar alguma coisa diferente, mesmo que aquelas pessoas sejam mais experientes e possam não ter experimentado isso. Além disso, né, é fundamental em qualquer startup a cultura do erro. Então, não tem problema errar. Então, eu posso errar, experimentar e aprender com esse erro, corrigir, fazer de novo, né, desde que esse ciclo seja rápido e eu vou sempre melhorando. Erra rápido, erra barato, né? Exatamente, né? Faça rápido, erre rápido, né? Corrija rápido e depois evolua. Quando a gente vai para uma empresa mais tradicional, a cultura do erro, ela já é uma cultura punitiva. Então, muitas vezes, né, mesmo o gestor sabendo que essa inovação ela vai trazer muitos ganhos, mas ele pensa, e se não trouxer? E se eu começar e colocar uma tecnologia que não for a melhor? E se eu inverter esse processo e ele começar diferente?
O que a gente tem que mostrar é que se começar errado, né, vamos trazer a metodologia ágil, né? Vamos criar um sprint semanal, um sprint mensal, né? A gente gosta de trabalhar muito com os sprints semanais e usar essas métricas para ver se aquela geração de demanda que a gente está fazendo naquela semana está indo, né, batendo as metas que a gente colocou. E se não tiver, o que a gente vai fazer de correção de rota? Porque a gente sabe que a gente vai chegar lá. Então, é isso que a gente tenta passar, que não tem problema em inovar e errar, mas a gente vai conseguir sair do outro lado, fazendo as correções necessárias. A gente não... Você mesmo disse que trabalhou muito tempo em consultoria, né? Antigamente, o que a gente fazia? Muito tempo numa fase de desenho de escopo, fazer o blueprint, né? Para que tudo seja perfeito, porque na hora que eu falar, vamos colocar isso em prática, as coisas tinham que acontecer. Agora não, a gente faz um desenho rápido, faz um esboço, desenha o que a gente precisa e já coloca para funcionar. Então, o que eu vejo do principal modelo de cultura é que as startups já estão querendo inovação e preparada para correção de erros. As empresas tradicionais é mais difícil mudar e elas estão menos preparadas para essa cultura. Legal, Carlos. Você deve estar trabalhando com várias empresas nessa jornada. A gente também tem acompanhado muitas empresas que estão passando por esse processo. O que você acha que são assim os erros mais frequentes que as empresas cometem ao tentar fazer essa mudança de chave, assim, na sua experiência? Primeiro é não envolver todo mundo no projeto. Que eu falo todo mundo, é aquelas pessoas que são chave para participar, seja para cima ou seja para baixo. Ou seja, todo mundo que vai ser envolvido, de certa forma, tem que participar desse projeto. Quando a gente fala da máquina em si, né, o que a gente vê os principais erros, são aqueles erros tradicionais que você conhece muito bem, que é querer vender tudo para todos. Então, já que eu estou montando um processo comercial, eu quero atirar para todo lado. E aí não começar a segmentar. A gente tem grandes clientes, né? Então a gente tem, não vou citar alguns nomes aqui, mas a gente tem um dos maiores operadores logísticos da América Latina também, que tem um portfólio grande. O que a gente fez nesse projeto? Então, e uma equipe comercial com praticamente 50 pessoas, né, de vendedores. Então, o que a gente fez? A gente segmentou, especializa uma equipe, pega algum nicho, testa o modelo, valida, né, depois a gente começa a fazer o rollout isso para outras equipes, que aí começa a ter os nomes bonitos, né? Que hoje já se chama de squads, etc. Então, a gente está sempre aprendendo novas nomenclaturas. Mas, na verdade, o conceito é, para não errar, eu preciso reduzir a minha escala para que esse time seja mais engajado e a gente tenha uma resposta muito mais rápida. Trazendo para aquele conceito de aprender com erro, se a gente está próximo de uma equipe pequena, a gente consegue reparar esses erros em 1, 2, 3 dias que ele começa a acontecer para traçar uma correção. Maravilha. Vender para todo mundo realmente é um dos erros também que a gente se depara aqui com mais frequentes. Eu gosto muito da forma como o Rigonati explica esse conceito, que ele fala sobre uniformidade de trabalho. Você quer que uma operação de vendas cresça de uma forma ultra acelerada, tenha um tipo de cliente, um produto de preferência, uma fonte de aquisição de leads, um canal de vendas. Depois que você tiver ninja nisso, você pensa em partir para outro, mas enquanto isso o que a gente mais vê é o oposto disso, né? São empresas que vendem vários produtos completamente diferentes, que resolvem problemas completamente diferentes para todo tipo de cliente, usando todo tipo de canal, tentando gerar todo tipo de lead. E isso realmente torna essa modernização bastante complicado. Carlos, cara, obrigado demais, assim, por ter... Sei que essa vida louca aí é difícil a gente parar um tempinho para compartilhar um pouco da sua experiência com a nossa audiência. Se o pessoal quiser saber mais sobre a Market for Sales, quiser bater um papo contigo, trocar ideias, qual é a melhor forma de encontrar vocês? Sem dúvida. Bom, primeiro que agradecer, né? Sempre eu nem vi o tempo passar, né? Porque falar disso eu falo como se eu estivesse trabalhando, mas seja tomando um chopp, um vinho, uma diversão. É um assunto que a gente gosta bastante, por isso que é trabalhar com paixão. Claro, se alguém quiser, independente de ser cliente ou não ser cliente, a gente não está só buscando clientes, a gente aprende muito com o mercado, trocar experiências, né? Entender como que estão acontecendo as operações.
meu contato direto, né? Tem o meu e-mail, que é o carlos.campos@marketforsales.com. No nosso site também tem tanto chat que pode acessar. Enfim, tem toda a nossa equipe também que o que a gente coloca é quem tem paixão por venda, paixão por processo, tecnologia, são essas pessoas que a gente quer que façam parte da nossa equipe para a gente poder levar esse nosso propósito de ajudar as empresas a se modernizar e poder alavancar as vendas e resultados. E quando precisar trocar mais alguma ideia comigo, fico à disposição, é só me chamar. Maravilha, Carlos. Compartilhamos o mesmo propósito. Estamos juntos também. Até a próxima e um grande abraço. Um abraço para vocês, tudo de bom.